Caros irmãos do Ideal Espírita, é com muita alegria que novamente nos encontramos no canal da Associação Espírita Chico Xavier para refletirmos sobre a doutrina espírita, mas acima de tudo, as leis divinas, o Evangelho e os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, nosso ilustre irmão, este que nos conhece, nos acompanha, é o nosso governador planetário, é aquele que nos coordena e nos dirige os destinos neste planeta Terra. Para iniciarmos essa reflexão, convidamos aqueles que nos assistem através do canal do YouTube, no tempo que for, no dia que estiver assistindo. Sempre é bom, antes das reflexões, nós nos colocarmos receptivos. Então vamos por um momento respirar profundamente, elevar o coração a Jesus, agradecer a Ele a oportunidade da vida, a oportunidade deste momento e pedir que estejamos de mente e coração aberto para as reflexões necessárias, para que possamos obter os ensinamentos necessários para a nossa vida. E que assim seja. Vamos conversar hoje sobre a melancolia. A melancolia é um tema que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que fala sobre as aflições, né? Tem como título Bem-aventurados os aflitos. E a melancolia faz parte das instruções dos espíritos e consta no item 25 do capítulo 5. Mas o que é melancolia? Hoje pouco utilizamos esse termo, usamos mais o termo tristeza, depressão, mas esse estado do ser de profunda tristeza, de depressão, que pode ou não ter uma causa específica, caracteriza-se pela falta de entusiasmo, falta de disposição para as diversas atividades da vida. A palavra melancolia tem origem na língua grega. Então, desde a antiguidade já se conhecia e se estudava esse fenômeno que acometia o comportamento de algumas pessoas. E ela significa bilis negra. Esse termo ele foi classificado, inclusive a melancolia foi classificada como doença, por Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, já no século V a.C. Hipócrates é responsável pela criação da teoria dos 4 humores corporais, que atualmente é conhecido como os 4 temperamentos, porque nós temos o hábito de chamar o humor de temperamento. No entanto, humor, ele significa um líquido ou um fluido que circula, no caso, no corpo humano. Então, segundo Hipócrates, esses 4 humores, esses 4 fluidos que circulavam pelo corpo humano, davam àquela criatura as características de acordo com a sua maior quantidade ou com a sua falta. Seriam eles o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. O sangue deu origem, então, ao temperamento sanguíneo. A fleugma ou pituita está referida mais à questão do ar que circunda, né, a respiração. O fluido seria o próprio ar que se respira. E ele dá origem ao temperamento fleumático. A bilis amarela daria origem, segundo Hipócrates, então, ao temperamento colérico. E a bilis negra ao temperamento melancólico. O próprio Hipócrates dizia que, de acordo com o equilíbrio
ou desequilíbrio desses humores no corpo resultaria numa condição de saúde ou doença. A saúde é dita, né, chamada eucrasia, e a doença é a discrasia. Então, nós teríamos, né, precisaríamos ter um certo equilíbrio nesses humores. Qualquer desequilíbrio, qualquer excesso de algum desses humores alteraria o nosso comportamento. E eles acreditavam, como o povo grego, assim como o romano era rico na mitologia, né, acreditavam que Saturno influenciava as pessoas, mais especificamente estimulando o baço a produzir mais bilis negra. E assim o indivíduo estaria com esse humor, né, esse humor negro, né, que daria origem ao estado da melancolia. No período da Renascença, do Romantismo, a melancolia chegou a ser considerada uma doença bem-vinda. Era muito bonito aquela pessoa que estava lá naquele isolamento da vida, naquele estado de apatia, era considerado um sonhador, é como se ele estivesse filosofando naquele momento. Foi um período, né, específico, onde se achava bonito a pessoa melancólica. Segundo Freud, que é o pai da psicanálise, ele também estudou a melancolia e dizia que a melancolia era um processo de luto, mas sem haver necessariamente uma perda. Porque o luto é um estado, né, que nós sofremos a dor de uma perda. Então, Freud dizia que a melancolia era um luto, mas nem sempre por uma perda visível, uma perda material, uma perda de alguém, né? Mas, segundo ele, quando não havia um motivo palpável, vamos dizer assim, era considerado uma perda narcisista. Então, uma questão bem psicológica mesmo do ser. As pessoas com melancolia normalmente se sentem inúteis, se sentem incapazes, se sentem maus, né? Acham que ninguém gosta dela. É uma característica. E nos dias atuais, a melancolia tem sido classificada entre os distúrbios mentais e está já relacionada, né? Inclusive, não como melancolia, né? Logicamente, mas como depressão, e considerado hoje o mal do século, pois é assombroso, né, o número de pessoas que estão em estado de depressão, e mais aterrorizante ainda é o número de pessoas no mundo que estão sob efeito de drogas psicotrópicas, de drogas antidepressivas, que usam medicamentos para tentar alterar a sua condição, o seu ânimo, né, a voltar a um estado melhor. Foi conhecida há algum tempo atrás a pílula da felicidade, que era aquele medicamento que prometia auxiliar nesse bem-estar. Mas a gente sabe que uma pílula não tem nenhum poder de nos trazer felicidade, porque a felicidade é uma escolha e nós precisamos fazer as escolhas certas na nossa vida. Mas o que a doutrina espírita tem a nos falar sobre a melancolia, sobre a tristeza, sobre a depressão? A mensagem é trazida pelo espírito chamado François de Geneve e, como já dissemos, está no item 25 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E ele diz ali: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. Vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer a sua influência.
e sofre com a languidez, com o abatimento e uma espécie de apatia que se apodera de vós, tornando-vos infelizes. Então, ele vai explicar ali que nós somos espíritos imortais. Como espíritos desencarnados, nós temos uma ampla condição de deslocamento, de percepções, de ação. Todas essas capacidades são restritas quando nós estamos encarnados, porque estamos limitados por um corpo material. Este corpo interage com o espírito. Nós somos espíritos encarnados num corpo. Como espíritos encarnados, nós vamos sofrer a influência do corpo, assim como o corpo sofre a influência do espírito. Como a nossa verdadeira condição é de desencarnados, François fala ali na mensagem que eventualmente nós nos lembramos deste período de espíritos desencarnados e queremos voltar para casa e queremos nos libertar desta restrição da matéria que é o corpo. Então a gente se agita e tenta se livrar, mas não consegue. Então vai ficando infeliz, vai ficando triste, vai se cansando dessa tentativa. É como se nós desejássemos desencarnar. Esse desejo de desencarnar, né, de voltar ao mundo espiritual, ele é comum a todos nós. Inclusive ele está nas leis divinas, né? Nós temos a lei, a pulsão de vida, né? Que é a lei da conservação, e também temos uma pulsão de morte, que seria a lei da destruição. Esse desejo, muitas vezes, que se tem de voltar ao inanimado, né? Muitas vezes nós temos essa vontade de deixar de existir, né? Queremos ficar na cama, embaixo das cobertas, sem falar com ninguém, ou temos vontade de entrar num buraco, ficar lá, né? Negar, não queremos mais saber do mundo. Então, essa é uma pulsão de morte, né? Uma pulsão de aniquilamento. Freud também relatava essa condição, né? A pulsão de morte e a pulsão de vida. Então, são os altos e baixos do ser humano. Mas o Espírito nos sugere aqui, e diz assim: acreditai no que vos digo e resistir com energia essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito. E todos os homens a sentem, né? Mas não busqueis a felicidade neste mundo agora, porque ainda não é uma condição do mundo. E aí ele faz uma referência aos esclarecimentos que a doutrina espírita nos fornece, né? Desde aquele período que estava em pleno processo da codificação espírita. E ele fala, né, agora que Deus vos envia os espíritos para vos esclarecer sobre a felicidade que está reservada, sobre o porquê das coisas, sobre as questões de vida e morte, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E o que ele está dizendo? Que hoje, de posse dos conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, nós temos várias certezas. Uma, de que a vida é imortal, ou seja, a morte ela é para o corpo, mas o espírito continua a sua jornada. Alertando principalmente sobre a questão do suicídio, porque o suicídio também é uma das causas maiores de morte hoje no nosso planeta, infelizmente. E é um terrível equívoco que jamais deveria ser cogitado,
porque nós não temos como nos colocar no lugar de Deus para definir e decidir a hora da nossa morte. O corpo é um belo instrumento de aprendizado e a Terra, a encarnação, é para nós como um estágio numa escola. Seria uma escola interna, né, onde a gente vai e tem que ficar por um tempo e depois desse tempo volta para casa. Que possamos voltar com o bom aproveitamento. Então ele vai nos dizer, né, desses esclarecimentos, além da imortalidade, a doutrina espírita vai nos explicar a justiça divina através das reencarnações, dizendo que tudo que nós fazemos tem um resultado. Ou seja, tudo que nós passamos hoje é nada mais do que a colheita daquilo que nós plantamos no ontem, que pode ser tanto mesmo nessa encarnação, quanto em encarnações anteriores. Ou seja, tudo que nos acontece tem um motivo justo. Dessa forma, tudo que nos acontece nós precisamos sim experimentar. Claro que sempre temos a possibilidade de agir, de tentar mudar a situação, melhorar aquela condição. Nem sempre isso é possível. Então, o que pode ser mudado, a gente pode evitar todos os esforços para mudá-lo. Mas se não pode ser mudado, nós precisamos ter a resignação de aceitar as situações. E que a gente tenha paciência. Quando chegar o momento da morte, a morte chegará e nós seremos então libertos desta matéria. O corpo ele não é somente uma vestimenta, ele é uma ferramenta valiosa, como já dissemos. O Dr. Sérgio Lopes, que é um médico, psiquiatra, espírita, gaúcho, ele fala num dos seus artigos sobre o suicídio que o corpo é o mestre do espírito. Mestre porque o corpo vai muitas vezes refrear os nossos impulsos. Ele vai nos dar dicas da nossa condição. Porque conforme nós estamos, nós vamos sentir a desorganização física, nós vamos sentir o abatimento do corpo. E isso é para que nós possamos nos dar conta do que a gente está fazendo. Então é muito importante prestar atenção no corpo e aprender e saber e refletir sobre o que Deus deseja que nós aprendamos com isso. E principalmente, né, jamais pensar em abreviar a vida sequer de um segundo, pois como dizem os próprios espíritos no Evangelho, num outro item, um segundo de sofrimento às vezes nos poupa séculos de sofrimento futuro. Então, aproveitemos a oportunidade de agora. Existe uma fila imensa para reencarnar. Nós somos privilegiados de termos tido essa oportunidade e temos que aproveitá-la até o fim. Não podemos desistir. Enquanto estamos vivos, é porque temos um objetivo de estar vivos. Todos nós temos uma missão, como disse o Espírito, né? Cada um de nós está num lugar e nesse lugar nós deveremos ser as cartas vivas de Deus. Como ele diz, né? Cada um de vós tem uma missão, seja no devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres. Há um ditado que diz que nós devemos florescer onde Deus nos plantou. Então, onde quer que nós estejamos, estamos ali não por acaso, mas com uma missão a cumprir, de dedicar o nosso tempo, os nossos esforços da melhor maneira possível para que este ambiente seja bom para todos, contribuir com os demais, aprender tudo aquilo que podemos aprender neste lugar. Então ele diz, e se no curso dessa prova, no cumprimento da vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente,
pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, e que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para os conduzirem ao lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. As dificuldades, as refregas que a vida nos apresenta, todas as dores que temos que passar são muito necessárias para que a gente possa evoluir. Se tudo está bem, se tudo está tranquilo, se tudo está calmo, nós não temos motivo de mudança e somos tentados a ficar na estagnação. Então, as dificuldades, né, tem outro ditado que diz que a dor é a enfermeira da alma. E é mesmo, né? A dor vem muitas vezes para nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender e não aprendemos de outra forma. Então, quando o sapato aperta, então a gente se mexe, né? Então, não nos preocupemos com as dificuldades da vida. Tenhamos fé. Temos que acreditar que Deus é bom, Deus é Pai de todos nós. Sendo justo, bom e misericordioso, jamais Ele deixará que algo de mal nos aconteça sem que isso tenha uma finalidade útil. No mundo acontecem sim muitas injustiças, mas não há nenhum injustiçado, porque tudo que acontece tem um motivo de acontecer. E quando nós temos a capacidade de suportar as provações da vida, de aprender com elas, sem murmurar, sem nos revoltarmos contra a providência divina, com certeza teremos uma colheita muito melhor, porque a revolta, o desespero, geralmente nos faz perder esta oportunidade e a gente acaba tendo que repetir a prova. Numa mensagem do Momento Espírita, ele fala que esta melancolia ela tem uma explicação nos arquivos do espírito. Muitas vezes nós nos deparamos com situações que disparam gatilhos na nossa mente. Então nós nos lembramos, às vezes essa lembrança é inconsciente, nos lembramos de situações do passado. E então pode ser uma música, uma situação, uma palavra, uma pessoa. E isso nos traz um sentimento que a gente não sabe explicar o que, nem porquê, mas a gente de repente se sente envolvido pelo sentimento da tristeza e do desânimo. Mas precisamos ficar atentos e vigilantes e jamais dar asas a esses sentimentos. Jamais deixar que eles tomem conta de nós. É preciso repeli-los, é preciso envidar esforços para superar esta condição. Porque nos momentos de depressão, quando inconscientemente mergulhamos no passado, espíritos infelizes ou antigos comparsas podem tentar nos envolver nas mesmas teias dos equívocos por nós cometidos anteriormente, levando-nos a estado de difícil retorno, que nós conhecemos comumente com o título de obsessão. Então é imperioso mudar o clima mental buscando a sintonia com os benfeitores. E esse clima nós podemos mudar com uma prece, com uma música agradável, com uma música elevada, Se nós não conseguimos orar, podemos pôr uma prece. Hoje é muito fácil o acesso, a internet está rica, né, de acervos belíssimos, de músicas, de preces musicadas, enfim, de possibilidades de meditação. A gente precisa buscar o que é eficaz para me tirar dessa situação de tristeza. Essa mensagem do Momento Espírita é um alerta muito importante, porque nos momentos em que nós nos deixamos envolver
pelas ondas da tristeza e da melancolia, nós podemos ser alvos fáceis de espíritos obsessores, que tanto podem ser oportunistas, quanto podem ser inimigos que, através desta sintonia, desta vibração que nós passamos a emitir, acabam por nos encontrar e estabelecer ali um processo obsessivo. Para ilustrar esta situação, trazemos uma mensagem que está no livro Memórias do Padre Germano. É um livro muito impactante, muito profundo, muito denso, de informações belíssimas e profundas. O Padre Germano foi um sacerdote numa pequena aldeia da Europa e durante toda a sua vida foi um homem exemplar, auxiliou a milhares de pessoas e tinha um amor específico pelos criminosos, aquelas pessoas mais repugnantes para a sociedade, menos aceitas, né, mais perseguidas, condenadas. E por várias vezes ele acolheu e conseguiu regenerar grandes malfeitores. Conseguiu convencê-los de que é bom ser bom. E então ele regenerou muitas almas e sempre esteve atento, porque nas suas reflexões ele conta que ele sabia que tinha também muitas dívidas a pagar, teve uma vida muito difícil desde a infância, desde o nascimento, muitas provações, muitas dores, muito sentimento de tristeza, mas dedicando-se ao sacerdócio, ele realmente pôde fazer muito bem e fez o bem a todos aqueles que podiam. É um livro que vale a pena. Mas o que nós queremos contar é que ele relata que um ano antes da sua morte, né, um ano antes do seu desencarne, ele acordou uma certa manhã, envolvido por um sentimento de profunda tristeza. Pensava em todos os dissabores que tinha tido durante a sua vida, em tantos momentos de felicidade que ele via as outras pessoas terem que ele não teve, desde o convívio com a família, desde a constituição de uma família própria, tantas coisas, e ele foi envolvido nessa tristeza, que não conseguia sair. Queria orar, não conseguia. Queria mudar de pensamento, não conseguia. Então ele ficou mergulhado nesses pensamentos, sentindo a proximidade da morte e lastimava a vida que ele gostaria de ter tido e não teve. E envolvido nesses sentimentos tenebrosos, ele passou a manhã e, certa altura do dia, alguém chegou à igreja. Quando ele vê aquela mulher que chega, ele tenta fugir, porque ele conhecia a pessoa e sabia da sua má índole, das suas intenções sempre obscuras, e não estava com disposição para conversar com aquela mulher. Então ele tenta se esquivar, mas ela insiste, argumentando que ele era o pároco e desta forma tinha a obrigação de escutá-lo e que ela gostaria e queria, precisava confessar-se. E realmente ela começou a falar e ele conta que ficou como que hipnotizado ou paralisado, não conseguia, enquanto ela falava, ele não conseguia nem se movimentar, tampouco falar alguma coisa. Era como se tivesse sido imobilizado por uma força oculta. E essa mulher fala durante 4 horas ininterruptas. E dentre as proezas da sua vida que ela conta em confissão, e que são
terríveis, ela também faz uma proposta para tentar salvar a sua alma, né? Como se isso fosse possível, mas ela acreditava que sim, que se fizesse então uma doação volumosa para a igreja, ela obteria a graça da misericórdia divina e não iria para o inferno, vamos dizer assim, já que estava já numa altura da vida, prevendo a chegada da morte, ela queria garantir o seu futuro espiritual comprando a indulgência, né? Como se isso fosse possível. O padre foi sendo dominado por um sentimento muito ruim, por uma revolta muito grande. E assim que a mulher terminou de falar, ele a pega pelo braço, a leva até a porta, a expulsa da igreja com muitas maldições. Não só ele não cumpre o seu papel de padre, né, acolhendo, orientando e perdoando naquilo que a igreja tem condições de fazer, né, pelo menos para aliviar uma consciência ou para orientar uma criatura, ele a amaldiçoa, fala impropérios, né? Diz que ela vagará por um bom tempo, sendo perseguida, que ela não tem perdão, que ela não tem misericórdia, que ela não merece isso. Então ele fala isso de uma maneira tão agressiva, tão violenta, expulsa ela da igreja, que ela sai aterrorizada e não se tem mais notícia dela. No entanto, assim que a mulher se sumiu no caminho, o padre Germano sente uma agudíssima e forte dor no peito e desmaia. E fica inconsciente durante 2 dias, até que desperta. Ao despertar, ele vai se recordar daquilo que tinha feito. Ele se recorda que não cumpriu o papel que o sacerdote deve cumprir, que ele não foi capaz de acolher esse coração, apesar de muito rebelde, de grandes crimes que tenha cometido. A obrigação dele como sacerdote era acolher. Então ele vai sentir um profundo remorso, e esse remorso o abate de uma forma que dali para diante ele nunca mais vai sorrir, nunca mais ele irá sentir alegria, mas apenas vergonha, apenas remorso do seu ato. Por mais que as pessoas ao redor tentassem auxiliá-lo e dizer que afinal, né, se ele agiu errado com uma pessoa, com quantas outras, que imensidade de almas que ele conseguiu auxiliar, que ele conseguiu regenerar. Mas nada disso fazia sentido para ele. E ele segue cada vez pior, cada vez mais enfraquecido, sempre pensando no seu equívoco, pensando que ele tinha falido, que ele tinha maculado a igreja, e não se perdoava. O remorso é muito ruim. Ele vai saber depois que esse sentimento de remorso fez um obstáculo muito forte para que ele recebesse a ajuda dos benfeitores. Então, por mais que eles estivessem querendo auxiliá-lo, ele não permitia, porque rechaçava toda a aproximação dos bons espíritos com o seu sentimento de remorso. Então, o remorso nunca vai ser um bom companheiro. E quando ele está nas últimas, né, então ele recebe algumas crianças da aldeia que cantam para ele uma música que ele mesmo tinha ensinado a essas crianças. Nesse momento ele se comove tanto, ele se emociona tanto, que ele então abre as portas do coração
e permite nesse momento entrar em sintonia com aqueles benfeitores que estavam tentando sempre auxiliá-lo e não tinham mais acesso a ele. Então ele vai conseguir esse auxílio, vai se desencarnar de uma maneira muito boa, né? Muito melhor do que se ele não tivesse tido essa mudança de pensamento, e vai para o mundo espiritual. Então ele conta que fica sabendo que naquele dia, por conta da sua tristeza, da sua melancolia, ele foi envolvido por espíritos obsessores que desejavam vingar-se daquela mulher. Como sabiam que ela ia buscar o encontro com ele, eles começaram toda uma arquitetação de planos, né? Arquitetando um plano de poder se vingar da mulher. E qual foi o plano? Se apoderaram do padre, que acabou servindo de intérprete. Como que isso acontece? Então Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se os espíritos influenciam a nossa vida. E eles dizem, sim, com certeza. De ordinário são eles que vos dirigem. O que significa isso? Que não só eles influenciam, como basicamente eles nos influenciam a todo momento e praticamente eles que nos dirigem, que tomam as decisões por nós. Mas não nos assustemos, porque nós temos sempre o controle maior da situação. O que ocorre é que, para não perder esse controle, nós devemos sempre estar atentos. Por isso a recomendação de Jesus: estejais sempre atentos e vigilantes. Precisamos sempre analisar os nossos pensamentos, verificar se eles são mesmo aquilo que nós pensamos ou seria alguma intuição extra. Não, veja só, muitos se aproveitam de quando nós não estamos bem para nos utilizar como instrumento ou mesmo para nos encontrar, como já dissemos, né? Se apoderar, se instalar ali, de repente, num processo obsessivo mais complicado e doloroso. Então, o próprio Padre Germano nos orienta e diz o seguinte: ficai atentos, perguntai continuamente a vós mesmos, se o que pensais hoje está de acordo com o que pensáveis ontem. Se houver grande diferença nesse pensamento, tome cuidado, é possível que outra mente esteja tentando te influenciar. Lembrai-vos que não estáis sós, os invisíveis vos rodeiam e estáis expostos ao seu assédio. Então, muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Muitas vezes nós abrimos a boca sem reflexão e falamos aquilo que não devemos falar. Mas nós sempre estaremos amparados, mas somos nós que escolhemos quem nós permitimos que interfira no nosso pensamento. Momentos felizes, momentos tristes, fazem parte da vida. Sempre nós estaremos oscilando entre os momentos de maior tranquilidade e os momentos de maior amargura. E tudo passa. Não nos desesperemos quando acontecerem as dificuldades da vida e pensemos que tudo sempre vai passar, como o recado que Maria de Nazaré mandou para o Chico, no momento em que ele estava muito triste, muito amargurado, com muitas dificuldades, e ele pede que Emmanuel traga para ele uma mensagem de Maria. E a Emmanuel traz esta frase: Maria mandou te dizer, Chico, o seguinte: tudo passa. Ou seja, quando nós estivermos em momentos de equilíbrio, em momentos de alegria, pensemos que isso vai passar.
assim como os momentos de maiores dificuldades também vão passar. Tenhamos fé, tenhamos ânimo para sustentar-nos nas dificuldades. E quem é que nos sustenta nas dificuldades? É a fé consolidada, é a fé raciocinada, é a fé que vai auxiliar as nossas reflexões, que vai nos fazer, que vai andar de mãos dadas com a razão e nos ajudar a consolidar o nosso sentimento. Então, nós agradecemos a oportunidade dessa reflexão e convidamos a todos para, nesse momento, fazermos uma prece de encerramento dessa atividade, pensando novamente no Mestre Jesus e agradecendo também ao nosso Pai Criador por todas as oportunidades de aprendizado que temos na nossa vida e no nosso dia a dia. Agradecer pela reencarnação que estamos vivenciando, pela família, pelo emprego, pelo lar, pelo país que nós vivemos, pelo planeta. Pedindo por toda a humanidade terrena que as bênçãos do alto iluminem todos os corações e que nós também sejamos envolvidos e iluminados por essas vibrações benéficas, trazendo-nos o equilíbrio do corpo e do espírito, e que possamos continuar no firme propósito de vencer os desafios da vida, de cumprirmos aquilo que nos dispomos antes de reencarnar, e de seguirmos sempre com a alegria de saber que caminhamos para um futuro resplandecente, caminhamos para a perfeição. E enquanto seres planetários também caminhamos para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, onde tudo será mais tranquilo, já que é o momento de convalescença do espírito. Então, que Deus nos abençoe, ilumine os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas, enfim, a toda a humanidade, a todos que aqui estão nos assistindo neste momento. E dessa forma encerramos este diálogo. Muita paz a todos.